essa é a questão 3 da lista 5, né? Ele pede para você dar um exemplo de uma T de R2 em R2, né? Que satisfaz isso daqui, né? Quando eu pego um número real, lâmina, né? E um vetorzinho V do meu espaço vetorial Vzão, essa propriedade aqui, né? Ela vai ser satisfeita. T lâmina V vai ser igual a lâmina T de V, mas a T não é linear, né? Mas você quer, então, uma T de R2 que satisfaz isso, mas que não seja linear. Ou seja, basicamente ele quer que você encontre, né, uma T que não satisfaz isso daqui, né? Ó. Que T, se eu pego U e V, né, no Vzão, então, naturalmente, se ela fosse linear, né, T de U mais V seria igual a T de U mais T de V. Então, a gente vai exibir uma T que satisfaz isso daqui em verde, né? T de lâmina V igual a lâmina T de V, mas que não satisfaz isso daqui, ó. Então, isso daqui vai ser diferente. Então, vamos lá, né? Solução, né? Vamos definimos para qualquer vetor V, né, de coordenadas V1, V2, né? Então, um vetor de R2. Aí a gente vai definir essa T. Essa T, ela sai de R2 e chega em R2, e ela vai estar definida da seguinte forma, né? T de V então, a T, né, ela vai retornar o próprio vetor se a primeira coordenada, né, se o V1 for diferente de zero, né? Se essa primeira coordenada aqui for diferente de zero, ela vai retornar o próprio vetor. Mas, né, se, né, essa primeira coordenada for igual a zero, se essa primeira coordenada for igual a zero, ela vai retornar o vetor nulo do R2, coordenada 0, 0, né? Então, o que acontece, né? Então, observe que, dado, né, um lâmina pertencente aos reais e o vetor, né, V1, V2 em R2, né, a gente vai, nesse ponto, nessa parte agora, a gente vai verificar que essa T, ela satisfaz essa condição aqui, né? Então, eu tô pegando um número real e um vetorzinho genérico, né, do R2, e eu vou mostrar que vale isso daí. Então, vamos lá, a gente tem que analisar os casos, né? Então, né, a gente temos que analisar os dois casos, né? Temos que analisar os dois casos. Quais casos são esses, né? O primeiro caso é que, né, se o V1 for igual a zero, né? O que acontece? Se o V1 for igual a zero, o T de lâmina vezes o V é igual, né? Se eu realizar a multiplicação, fica lâmina vezes V1, V2, né? E isso é igual a T de lâmina V1, lâmina V2, que é igual, né, a T, né, se o V1 é zero, isso daqui vai dar zero, então vai ser igual a T de zero, lâmina V2. E o que acontece? O que a T faz, né? Se a primeira coordenada for zero, ela retorna o vetor nulo. Então, isso daqui é igual a 0, 0. E, agora vamos olhar, né? E se eu fizer lâmina vezes T de V, né? Isso daí vai ser igual a lâmina vezes T de V1, V2,
Mas o nosso V1, ele é igual a zero, né? Então fica lâmina de T de 0, V2. Mas o que KT faz quando a primeira coordenada é zero? Ela manda no vetor nulo. Então isso vai ser igual a lâmina vezes o vetor nulo, que é o próprio vetor nulo. Então, se o V1 for igual a zero, ok, né? Essa propriedade, a propriedade, né, de T lâmina V é igual a lâmina TV, né? Ou seja, essa propriedade, ela é satisfeita, ok. Agora vamos analisar o outro caso, né? O caso em que se o V1 for diferente de zero, né? Então, o que a gente tem? Então, temos que, né? Então, T de lâmina V é igual, né, a T de lâmina vezes V1, V2, que é igual a T de lâmina V1 vezes, vírgula, né, lâmina V2, que é igual, né, então, como o V1 é diferente de zero, né, e aqui também eu estou supondo que o meu lâmina também é diferente de zero, né? Porque se o lâmina for zero, a gente retorna a esse caso. Então, o que acontece? Então, vai retornar o próprio vetor, né? Então, o que acontece? A gente vai retornar o próprio vetor. Então, isso vai ser igual a lâmina V1, vírgula lâmina V2. Então, agora a gente vai olhar para a lâmina vezes T de V, né? Que vai ser igual a lâmina vezes T de V1, V2. Como V1 é diferente de zero, né? O que a gente tem? A gente tem que vai retornar o próprio vetor. Então, fica lâmina vezes V1, V2. Que é igual a lâmina V1, lâmina V2. Né? E aí, o que acontece, né? E aí, a gente conclui, né, o desejado. A gente conclui que a nossa propriedade vale, né? Essa propriedade aqui vale também para o V1 diferente de zero, né? E para o V1 igual a zero, né? E agora, então, a gente vai... Agora, próximo passo é a gente mostrar que não vale aquela propriedade da soma, né? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai mostrar que não vale isso daqui, né? Que T de U, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vamos pôr certinho. Vamos considerar, né, agora, considere U igual a U1, vírgula U2 pertencente ao R2, né? E a gente já tinha definido o V, né? Quem que é o V? O V tem coordenadas V1 e V2, né? Então, a gente vai considerar mais o U, né? Vou colocar os dois, então, peraí. O U e o V. V1 e V2, né? Vetores de R2. Então, a gente vai analisar esse seguinte caso, né? Se o V1 for igual a zero e o U1 for diferente de zero, o que acontece, né? Se a gente calcular o T de V mais U, né? Isso daí vai ser igual, né, a T de... A gente soma, né? Soma os vetores, né? Então, aqui vai ser essa coordenada com essa, né? Então, vai ficar V1 mais 1, vírgula, a segunda coordenada com a segunda coordenada. V2 mais o 2, né? E aí, o que acontece, né? Como o V1
é igual a zero, isso daí vai ser igual a T de 1, vírgula, o 2. Ah, aqui é V, né? O meu V tá bem feio. Vírgula V2 mais o 2, né? Porque o V1 é zero, então esse cara aqui, ó, ele desaparece, porque ele é zero. Então fica só um 1. E o que acontece? O 1, né? A gente supôs que o 1, ele é diferente de zero. Então, o que a T retorna? A T retorna o próprio vetor. Então, a T vai retornar o 1, V2 mais o 2. Mas, o que acontece? Agora, observe o seguinte. Agora, se a gente calcular, né, separado, o T de V mais o T de U, o que acontece, né? Quem que é o T de V? É o T de V1, V2, mais, né, o T de U1, U2. Só que o nosso V1, ele é zero, né? Então, o que a T faz? Se a primeira coordenada é zero, ela vai retornar o vetor nulo. Então, vai ficar 0, 0, mais o 1, ele não é zero, né? Ele é diferente de zero. Então, a T retorna o próprio vetor, então fica 1, o 2. Então, isso vai ser igual a o 1, o 2, né? Então, como o 1, V2 mais o 2 é diferente de 1, o 2, né? Então, temos que T de V mais U é diferente de T de V mais T de U. Então, exibimos um caso em que falha essa propriedade, né? Ok? Então, essa é a ideia, né, para resolver esse exercício número 3.